resolvi gravar esse vídeo, não sei se vou postar, não sei se você vai ver algum dia na sua vida, mas enfim, eu tô gravando. Tô aqui em Piracaia, essa vista maravilhosa é aqui, e resolvi compartilhar com vocês alguns pensamentos que me vieram depois de ler um livro do Byung-Chul Han, que fala sobre a expulsão do outro. Eu tava conversando com o Rafa esses dias e acabou que ele falou, nossa, você precisava compartilhar isso com o mundo e tudo mais. Eu falei, quer saber, eu vou gravar e vamos ver o que dá. Hoje a gente sabe tudo de absolutamente todo mundo. Então a gente sabe a casa do influenciador, a gente sabe o trabalho, a gente conhece a família, a gente conhece os amigos, a gente conhece a rotina e a gente tá dentro da casa dele. E esse é o paradigma da hipervigilância que Byung fala. E nesse paradigma de hipervigilância, a gente acaba tendo contato com tudo, mas a gente não sabe nada sobre aquilo a fundo. Então, quer dizer, eu sinto familiaridade com alguém que eu vejo muito nas redes sociais, por exemplo. Vamos pegar um exemplo da Virgínia. Eu tenho familiaridade com a rotina, com a família, com os amigos, com o trabalho, com tudo que ela faz. E aquela imagem é como se ela estivesse muito próxima de mim, como se ela fosse minha amiga. De tanto que ela expõe a vida dela, e de tanto que ela expõe a casa dela, e de tanto que ela expõe tudo que permeia o redor dela. Só que ao mesmo tempo que eu sei de tudo isso e eu empilho esse monte de informação, eu não sei nada dela de verdade. Então eu não a conheço genuinamente. Eu não sou tocada por ela genuinamente. Eu não tenho uma relação de troca genuína com ela. E esse é justamente a maior crítica do Byung no livro, porque nós estamos expostos e hiperexpostos sem, no entanto, ser capazes de manter relações profundas com as pessoas, né? Então a gente acaba vivendo dentro dessa bolha, e a gente vai entrar mais um pouquinho falar sobre isso mais à frente. E essa distinção é necessária para a gente conseguir visualizar que a gente tem sim familiaridade, porque a gente é sim muito exposto a essas pessoas e a esses rostos, mas não, a gente não tem relação profunda com elas e não, a gente não sabe nada a respeito delas. Apesar de o algoritmo e as redes sociais nos fazerem acreditar que sim, nós sabemos e somos melhores amigos. E o Byung fala muito sobre o outro como ferramenta de transformação. Isso é uma coisa que eu acredito profundamente, porque eu acredito que relações são a maior fonte de crescimento e amadurecimento que a gente tem. Não existe nenhum outro cenário, condição que relações humanas supram para a gente amadurecer e evoluir. Mas ele fala justamente disso, que a gente parou de ser confrontado, a gente não quer mais sentar numa roda e ouvir uma opinião diferente da nossa. A gente não quer mais compartilhar a mesa com uma pessoa que discorda daquilo que a gente pensa. E isso está atrofiando o nosso cérebro e a nossa capacidade argumentativa, porque a gente só quer sentar e ouvir, sim, amém, concordo com você. E isso faz com que a gente não precise mais desenvolver o hábito de argumentar. E quando a gente perde a capacidade de argumentar, quando a gente é confrontado nas nossas opiniões, a gente ofende o outro na sua particularidade para defender o nosso ponto de vista. Isso é o maior sinal de involução que a gente está sofrendo. Negatividade para o autor é justamente a resistência a algo, e a gente está extremamente sobrecarregado de positividade, porque o algoritmo construiu essa redoma ao nosso redor. Então, se você hoje pesquisar sobre chihuahuas com pelo longo, você vai receber mais sobre chihuahuas com pelo longo. E cada vez mais que você pesquisar, mais você vai receber chihuahuas de pelo longo. E a partir do momento em que você se expõe apenas a uma vertente, você esquece de todas as outras milhares de raças que existem, porque você não está sendo exposto, você está sendo blindado. O algoritmo mostra mais daquilo que você concorda, daquilo que você busca. As redes sociais, elas reforçam aquilo que você acredita. E aí, o problema é que o mundo existe além daquilo que a gente acredita. Quando você começa a achar que o mundo é tudo aquilo que você vê, você pode saber que você está entrando numa furada tremenda. Você está já assim no ápice do precipício para cair.
Porque quando você começa a ganhar R$ 2.000 por mês e você se cerca de pessoas que ganham R$ 2.000 por mês, você acha normal ganhar R$ 2.000 por mês. Você se depara com a realidade de uma mãe de família que alimenta 5 filhos com R$ 1.000 por mês. Você acha um absurdo. Você fala, mas como assim é possível essa realidade? Não existe essa realidade. Isso é impossível de acontecer, porque você está somente na sua bolha, no seu casulo sagrado que foi construído e reforçado tanto pelas suas relações como pelo algoritmo principalmente. Você começa a perder a sensibilidade de que sim, existe uma possibilidade de que pessoas precisam sustentar famílias ganhando R$ 1.000 por mês, precisando de ajuda de outras pessoas para isso. E aí você começa a se tornar uma pessoa com o seu coração extremamente empedrado. Você se torna um bicho difícil de lidar. E sobre a hiperconexão e a distância, então a gente reduziu a distância a zero e ao mesmo tempo que a gente reduziu a distância a zero, a gente aumentou e amplificou ao máximo a nossa distância nas relações. Então eu posso mandar uma mensagem a qualquer momento, antes eu precisava mandar uma carta, mas quando eu precisava mandar uma carta, as minhas conexões tinham sentido e propósito. Eu botava intenção naquilo que eu estava fazendo. Eu parava meu tempo para aquilo, eu priorizava aquilo. E hoje, por eu ter um acesso muito fácil, ou seja, eu preciso só pegar meu celular e mandar uma mensagem, eu não faço, porque eu tô na correria do dia a dia, eu não tenho tempo, eu não tenho isso. E aí a gente acabou criando conexões, mas não relações. O Byung fala, e a partir da mudança de paradigma, que no século passado nós tínhamos doenças infecciosas, virais e bacterianas, das quais a gente tomava uma vacina para as doenças virais e a gente era exposto ali ao vírus incubado e desenvolvia anticorpos dos quais nos protegiam, né, de eventual doença. E hoje, como nós não estamos mais sendo confrontados, e veja bem, isso é uma analogia, uma metáfora, nós não estamos mais sendo confrontados, ou seja, eu tenho a minha opinião e eu não me permito ser confrontada por alguém que pensa diferente, eu não desenvolvi o anticorpo para sentar numa mesa e dialogar com aquela pessoa, explicando o meu ponto de vista, argumentando os meus motivos e sendo capaz de tolerar o diferente. Ninguém mais pode pensar diferente de mim. Eu preciso que as pessoas da minha mesa pensem igual, senão não existe diálogo, senão não existe um jantar. E isso simplesmente nos desconecta do resto do mundo, porque o mundo é muito diverso. Só que a gente está tão imerso na nossa bolha, e aqui é como se fosse uma bolha, né? O domo, depois eu vou mostrar para vocês. A gente acaba perdendo tanto sabor na vida. O autor também não está dizendo que a tecnologia é nosso inimigo e que a gente tem que abolir e sair das redes sociais. Hoje vou excluir minha conta do Instagram e deu. Ele diz que a gente está criando cada vez mais sistemas que nos protegem e quando eles nos protegem, eles nos fragilizam porque a gente vai perdendo nossa musculatura capaz de construir argumento, de construir caminho, de construir coisas novas a partir do confronto do diferente. Te fizeram acreditar que conflito era ruim, mas conflito é o único mecanismo que a gente tem enquanto ser humano para evoluir, para confrontar a ideia, para criar soluções diferentes. Então eu penso A, você pensa B, e nós juntos construímos um meio caminho que é o C. E o conflito, ele é muito positivo quando a gente tem pessoas emocionalmente maduras que são capazes de visualizar isso. A pergunta não é como que eu saio das redes sociais, fujo para as colinas, fujo para o mato. Não, não é essa a pergunta. A pergunta é, quando foi a última vez que você se permitiu ter uma conversa que transformou você em alguma coisa que te incomodou e que te fez pensar assim, cara, é isso. Nossa, eu poderia estar olhando por esse outro ponto. Eu poderia estar enxergando uma outra solução. Se a resposta para você foi há muito tempo, eu não gosto de conversas com pessoas que me deixam desconfortáveis ou que me confrontam nas minhas opiniões, eu te recomendo fortemente a leitura desse livro. Se você puder, deixa um like, um comentário e talvez eu poste outros vídeos, outras resenhas, eu não sei. Só o tempo dirá.